Meu vizinho envenenou meu cachorro, porque ele latia demais. Isso mesmo, meu cachorro foi envenenado pelo meu vizinho. E sim, foi de propósito. E sim, meu vizinho ainda está solto por aí. Mas antes de chegar nessa parte, eu preciso contar tudo desde o início. Porque o que aconteceu não foi só sobre um cachorro que morreu. Foi sobre perda, injustiça, raiva, impotência, e sobre como um simples latido virou motivo para alguém fazer isso com o meu cachorro. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos agora, mas essa história começou quando eu tinha 19. Na época, eu estava passando por uma fase meio pesada da minha vida. Meus pais tinham se separado fazia pouco tempo, minha mãe tinha ficado comigo e com meu irmão mais novo, e a gente teve que se mudar para uma casa menor, num bairro mais afastado da cidade. Foi nesse período que a depressão começou a dar as caras na minha vida. Eu acordava meio sem sentido, sem ânimo, sem vontade de sair da cama. Era um vira-lata que um vizinho da rua de cima estava doando. Ela nem pensou duas vezes. Trouxe um amigo para você, ela disse, tentando forçar um sorriso. Eu nem sabia se tinha energia para cuidar de mim mesmo, quanto mais de um animal. Mas no fundo, acho que foi a melhor coisa que minha mãe poderia ter feito. Dei o nome de Thor, porque ele era minúsculo, mas achava que era forte. Desde o primeiro dia, grudou em mim como se me conhecesse há anos. Dormia no meu pé, me seguia pela casa, ficava deitado na porta quando eu ia tomar banho. Aos poucos, comecei a me sentir responsável por ele. E isso foi me puxando de volta para a vida, sem que eu percebesse. Cuidar do Thor me fazia levantar da cama. Me fazia sair de casa. Me fazia sorrir. A gente teve momentos incríveis juntos. Ele cresceu rápido, virou aquele cachorro que é puro músculo, mas que se assusta com uma lagartixa. Ele era muito brincalhão, pulava em todo mundo, latia alto, isso é verdade, mas nunca mordeu ninguém. Era puro amor. A rua onde eu morava era bem tranquila. Casa simples, gente mais velha, algumas crianças. Mas tinha um vizinho, o Sr. Charles. Um cara de uns 60 anos, que morava sozinho ao lado da nossa casa. Nunca foi amigável. Às vezes tentava puxar assunto, cumprimentava ele, dava um bom dia, mas sempre me ignorava. Desde que a gente se mudou, ele já olhava torto pra gente. E, quando o Thor apareceu, aí sim que o velho começou a demonstrar o lado ruim dele. Toda vez que o Thor latia, mesmo que fosse por segundos, ele dava uns gritos. Cala essa boca desse cachorro. Vai deixar esse bicho encher o saco todo dia? Isso é hora de latir? No começo, eu até tentava pedir desculpas. Ficava envergonhado, segurava o Thor, levava ele para dentro de casa. Mas depois de um tempo, percebi que o problema não era o latido, mas sim a existência do Thor. Porque ele latia como qualquer cachorro late. Ele latia às vezes com gente passando na calçada, às vezes quando outro cachorro aparecia, ou quando alguém chegava em casa. Nada anormal. Mesmo assim, o Sr. Charles parecia cada vez mais irritado. Começou até deixar recados passivo-agressivos com minha mãe. Bonita casa. Só falta silêncio. Não tenho mais paz desde que esse demônio de 4 patas chegou. Minha mãe, sempre muito educada, tentava manter a paz. Sr. Charles, é um cachorro, a gente cuida bem dele, ele não é agressivo. Desculpa se incomoda. Mas era como falar com uma parede. Uma parede que te odeia. Teve um dia que eu estava voltando para casa depois de uma caminhada com o Thor. E o Sr. Charles estava na frente da casa dele pegando algumas cartas que chegaram do correio. Como ele não queria amizade e sempre me ignorava, então apenas passei reto por ele, sem falar nada. Mas como sempre, ele sempre dizia ou fazia algum comentário maldoso quando via o Thor, e dessa vez ele disse: Que tristeza, hein? O animal já voltou. Eu já estava de saco cheio de ficar ouvindo ele falar essas coisas, e decidi confrontá-lo. Comecei a discutir com ele. Mas, de repente ele dá um baita grito me interrompendo, e diz o seguinte: Você vai se arrepender de ter falado assim comigo, e de ficar me infernizando com esse cachorro. A hora que eu fui responder ele virou as costas para mim e entrou correndo para dentro de casa. No dia seguinte, tudo estava meio estranho desde cedo. Era um sábado de manhã, e eu lembro porque estava lavando o quintal, com aquelas músicas antigas que minha mãe adora tocando na caixa de som. Thor estava solto como sempre, correndo para lá e para cá, com aquela energia que só ele tinha. Parava do nada para cheirar um pedaço de madeira, depois disparava atrás de uma borboleta, como se fosse uma missão de vida ou morte. E eu estava feliz. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Tinha dormido bem,
estava conseguindo ir bem na faculdade, o dia estava bonito, minha mãe parecia animada também. Até meu irmão, que vivia no videogame, saiu para brincar com o cachorro. O Thor amava isso. E eu estava feliz. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Tinha dormido bem, estava conseguindo ir bem na faculdade, o dia estava bonito, minha mãe parecia animada também. Até meu irmão, que vivia no videogame, saiu para brincar com o cachorro. O Thor amava isso. Só que, por volta das 10h30 da manhã, tudo mudou. O Thor estava na frente de casa, como de costume. A gente deixava o portão fechado, mas ele conseguia olhar pelos vãos. Sempre ficava deitado ali, meio de guarda, meio curioso. Eu estava limpando os fundos quando ouvi um latido mais alto, depois outro. Parecia mais agitado. E logo em seguida, um latido mais fraco. Estranho. Eu fui até lá, e ele já estava meio cambaleando. O que houve, Thor? Chamei ele, sem entender nada. Eu estava meio confuso. Ele me olhou com um olhar que eu nunca mais vou esquecer. Era um misto de dor, medo e culpa. Como se ele estivesse pedindo desculpa por algo que nem tinha feito. E de repente, ele caiu de lado. Começou a se contorcer e espumar pela boca. Meu coração disparou. Eu gritei pela minha mãe. Ela correu. Meu irmão apareceu assustado. O chão parecia que girava. Eu peguei o Thor no colo, desesperado, e tentei fazer alguma coisa. Eu tremia, suava, sentia meu peito apertar como se um caminhão tivesse estacionado em cima. Meu coração disparou. Eu gritei pela minha mãe. Ela correu. Meu irmão apareceu assustado. O chão parecia que girava. Eu peguei o Thor no colo, desesperado, e tentei fazer alguma coisa. Eu tremia, suava, sentia meu peito apertar como se um caminhão tivesse estacionado em cima. Minha mãe pegou as chaves do carro e a gente saiu feito doido para a clínica veterinária. Ele tremia no meu colo, molhando minha camiseta com saliva e um pouco de sangue. No caminho, eu só conseguia repetir: "Aguenta, meu amigo, aguenta, por favor." Mas não deu tempo. Quando chegamos lá na frente da clínica, estava saindo de lá um dos meus grandes amigos, o Daniel, ele era veterinário. A hora que ele me viu segurando o Thor, ele já veio correndo me ajudar. E levamos eles para a sala dele. Ele olhou para ele e balançou a cabeça. Tentou reanimar, deu injeção, mas ele já tinha morrido no carro. Nos meus braços. Eu chorei feito criança. Não conseguia respirar direito. Minha mãe chorava, mas tentava me consolar. Meu irmão ficou mudo. Meu amigo, com a voz baixa, me disse: "Cara, tenho certeza que foi envenenamento. A julgar pelos sintomas, provavelmente chumbinho." Chumbinho. Um veneno que vende por aí como se fosse bala. Uma substância que, para um cachorro do tamanho do Thor, é letal em minutos. E ainda tem gente que espalha como se fosse poeira. Chumbinho. Um veneno que vende por aí como se fosse bala. Uma substância que, para um cachorro do tamanho do Thor, é letal em minutos. E ainda tem gente que espalha como se fosse poeira. Na hora, eu não quis acreditar. Quem faria isso? Por quê? Mas no fundo, eu sabia. Todo mundo sabia. O único que odiava o Thor. O único que reclamava. O único que tinha histórico de ameaçar os vizinhos com esse tipo de coisa. O tal do Sr. Charles. Só que, saber não é o mesmo que provar. E é aí que a história começa a ficar ainda mais nojenta. Quando a gente voltou para casa com o corpo do Thor enrolado numa manta, o clima era de luto. Minha mãe chorava quieto. Meu irmão não falava nada. E eu? Eu estava furioso. Sério. Nunca senti tanta raiva na vida. Nunca fui violento. Nunca briguei. Mas aquele dia, se eu tivesse uma pedra na mão e ele na minha frente. Mas respirei fundo. Tentei ser racional. Fomos até a delegacia. Registramos um boletim de ocorrência. Explicamos que desconfiávamos de um vizinho, que ele já tinha ameaçado o cachorro, que o Thor não tinha acesso à rua, ou seja, alguém jogou o veneno dentro do quintal. O policial, meio frio, disse: "Olha, vocês vão precisar de provas. Tem câmera?" Não, não tinha. Tem testemunha? Não, ninguém viu. Alguém assumiu ter envenenado? Claro que não. Era a mesma sensação de quando você sabe que está levando uma facada, mas ninguém acredita porque não tem sangue suficiente no chão. Nos dias seguintes, a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, que doía. A casinha do Thor ainda estava lá.
O potinho de ração ainda tinha uns grãos. A coleira pendurada. O cheiro dele pela casa. E do outro lado do muro, o silêncio mais podre de todos. O Sr. Charles não disse uma palavra. Mas um dia depois da morte do Thor, eu juro por Deus, ele passou pelo portão e soltou, bem alto. Parece que o barulho finalmente acabou. Aquilo para mim foi a confissão. Fui até ele. Quase perdi a cabeça. Gritei o nome dele, mas minha mãe me segurou. Ela me olhou nos olhos e disse: "Isso não vai trazer o Thor de volta. A gente vai fazer o certo. Do jeito certo." Mas, depois que minha mãe terminou a frase, ele apareceu no portão e me disse: "Bom dia, como vocês estão? O dia está tão lindo hoje." Nessa hora, eu fiquei louco da vida. O velho sempre me ignorou, agora além de cometer esse crime, ele ainda vem debochar da minha cara. Mas, me controlei, só fechei os olhos, respirei fundo, virei as costas e entrei para dentro de casa. Mas antes, eu disse a ele: "Você vai pagar por isso." Depois do enterro do Thor, sim, a gente enterrou ele no nosso quintal, embrulhado numa manta azul que ele adorava. A casa ficou em silêncio. E olha, o silêncio pode ser pior que o barulho. Não tinha mais o som das patas no chão de manhã, nem o barulho da coleira quando ele vinha correndo, nem o latido empolgado quando eu chegava da faculdade. Agora só tinha o barulho do vento, do vazio. Mas o pior mesmo era acordar todo dia e lembrar que ele foi assassinado. E que o homem que fez isso ainda estava vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido. O Thor fará falta para mim, ele me ajudou muito a tratar a minha depressão, ele me ajudou no pior momento da minha vida. E a polícia? Infelizmente não tivemos sucesso. Fizemos o boletim de ocorrência, levamos as evidências que tínhamos, inclusive o saquinho de carne que o Daniel, meu amigo veterinário, suspeitou que estivesse com veneno, mas o que ouvimos lá foi basicamente: "É difícil provar, sem vídeo, sem flagrante. Não tem muito o que fazer." Disse a polícia. Infelizmente não tivemos muito o que fazer. Todos do bairro, e outros conhecidos ficaram sabendo dessa história. O Sr. Charles já não era muito bem visto, e agora, a reputação dele piorou, mas ainda assim, ele continua vivendo a vida dele ali, tranquilamente. Minha mãe conseguiu achar um condomínio legal pra gente morar, e eu estou conseguindo ganhar um bom dinheiro, então já consigo dar uma boa ajudada para pagar. Foi melhor mesmo a gente ter saído de lá. Era muito estranho ficar lá depois de tudo isso, e o cara ainda morando do lado da nossa casa. Eu adotei um outro cachorro, filhotinho também. Ele não é parecido com o Thor, mas decidi dar esse nome para ele. Mas, mesmo depois de tanta covardia, esse foi o fim que tivemos, e espero que a vida cobre para essas pessoas que ficam cometendo essas maldades sem tamanho.